reestreia do Conta Pra Gente. Vamos lá, Botelho, vamos reestrear o Conta Pra Vamos Gente. lá, Jaziel. É Nessa isso aí. edição toda especial de maio, selecionamos 12 mulheres para falar sobre vários temas. E a partir de agora, nós vamos conhecê-la. Antes disso, boa noite, Botelho. Boa noite, Jaziel. Boa tarde, boa noite a todas que fazem presente. Fiquei nervoso pelo time pesado que você convocou aqui, Jaziel. Mas gostaria de parabenizar inicialmente pela iniciativa e a todas por ter vindo. E será um prazer para todos que estão nos assistindo. E aí, Eduardo, posso seguir? Já posso, tudo certinho. Sonali Santos, boa noite. Prazer receber você aqui. Boa noite, o prazer é todo meu. Me sinto honrada de estar aqui nessa mesa composta por tantas mulheres maravilhosas. Só quero agradecer por esse momento e compartilhar e ouvir, aprender aqui com tantas mulheres aqui. Muito bem, doutora Patrícia, boa noite. Boa noite, Jaziel. Boa noite a todas as mulheres aqui presentes e aquelas que nos estão assistindo, a todos que estão nos assistindo aí nas mídias sociais. Dizer que é um prazer mulheres se unir e debater sobre assuntos diversos, que eu acho que é interesse de todas. Muito bem, Gerlano Lopes. Boa noite, Jaziel. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer, espero que esse momento seja um momento rico e significativo para as pessoas que estão nos assistindo. E quero dizer para vocês, mulheres, que eu sou fã de cada uma de vocês aqui e que eu honro a existência de vocês. Minha professora, Betânia Leão. Boa noite, querido. Olha, eu quero dizer que o prazer é imenso estar dividindo essa mesa com todas vocês. Pessoas que construíram história comigo, né? Construíram no sentido de estudar, né? De trabalhar. E nesse momento da gente dividir discussão de temas. Então, mulheres lindas, mulheres fortes, mulheres maravilhosas, que estão aqui para dar um tchan a quem está em casa para escutar um pouco do que a gente vai trabalhar nessa noite. Que bom. Muito obrigada. Botelho. Antes de continuar, Jaziel, eu queria dizer que tem uma apresentação nível top também, né? A senhorita Claudiene e Yara também, mas daqui a pouco vamos deixar para o final para eles se apresentarem. Vamos primeiro as convidadas, agora vamos ver Tamires Melo na sua apresentação. Boa noite. Tá, sim. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Jaziel. Boa noite a todas as mulheres, né? Quem está também nos assistindo aí. E gostaria de dizer que estou aqui para aprender com cada um de vocês, né? Tenho certeza que vai ser um momento riquíssimo e que aqui vão sair com outras experiências, né? De quando a gente compartilha, a gente também multiplica, né? Então, espero aqui aprender demais hoje. Muito bem. Ela atendeu o convite especial. Na hora que eu convidei ela, disse, eu vou. Secretária de Promoção Social e vice-prefeito da nossa cidade, Carol Jordão. Boa noite, Carol. Boa noite, Jaziel. Boa noite, Botelho. Boa noite a todas as minhas colegas aqui presentes, todas essas mulheres lindas, poderosas. E é isso aí. Vamos hoje compartilhar, né, cada conhecimento e aprender também. Estou feliz e agradecida pelo convite e estamos aqui para nos fortalecer. E quero também deixar uma boa noite a quem está nos acompanhando nas redes sociais. E seguindo, vamos aí ouvir a professora Conceição. Olá, boa noite a todas. Boa noite, rapazes que estão aqui Muito bem. junto, né? Boa noite a todos de casa. É um prazer estar aqui. Eu acredito que realmente quando a gente vê essa equipe aqui, já dá um friozinho na barriga, mas estamos aqui para somar, para partilhar. Como é legal pessoas do nosso município, né? Estarmos juntas aqui hoje, partilhando temas pertinentes a mulheres, fortalecendo mulheres e como isso agrega, né? A mim, eu acredito que a cada um que está aqui hoje e a vocês que estão nos acompanhando, vai ter algo realmente a agregar. Muito bem. Continuando, vamos ouvir agora a Neide Moura. Boa noite a todo mundo, a vocês, rapazes, os meninos da técnica, né, também. E, como todos já disseram, eu acho que a gente está se sentindo muito assim, privilegiada e também se sentindo muito confortável de estar entre amigas, conhecidas, né, velhas colegas. E, assim, uma coisa que me veio foi que você que está em casa se inspire, não é, nessa roda de conversa e multiplique. Eu acho que nós, mulheres, temos esse papel hoje muito participe, importante. né? Participe, isso.
na sociedade, que é justamente nos encontrarmos e não falarmos só, não é, de coisas corriqueiras, mas realmente debater, discutir, trocar ideias do que a gente está vivendo, não é? O mundo hoje é muito desafiador. A gente tem, não é, temas e temas aí que precisam vir à tona, não é, estar realmente em pauta. E eu espero isso, que quem está nos ouvindo se inspire, como aqui eu já me sinto inspirada, não é, de estar nessa roda. Então, é um prazer muito grande. E agora, Jaziel, finalizando essa mesa, tão bem quanto começou. Essa mulher você não conhece, que você vai apresentar. Pouca coisa. A nossa nobre Iracema Maria CC. Ela não podia faltar nessa roda. Por isso que ela foi um charme e chegou, né, daquele jeito. E né? veio Uma elegância. Hein? Veio a careta. Muito bem. O CC, evento boa noite. necessita. Boa noite, secretário Jaziel Santos, boa noite, Alessandro Botelho, pessoal da mídia. E para mim é uma honra participar deste momento. Logo eu, que o meu trabalho no dia a dia, dificilmente tem uma mulher mais homem. E hoje eu estou me sentindo tão honrada aqui no meio de tantas mulheres, umas mulheres poderosas, eu não sei nem como é que eu estou me sentindo. Mulheres advogadas, psicóloga, pedagoga, professora, vice-prefeita. Realmente, aqui tem umas mulheres que sabem muito para me ensinar, porque eu estou aqui justamente para aprender e compartilhar com vocês. Coisa boa. Muito obrigada. Muito bem. Agora, Botelho, nessa estreia do podcast Conta Pra Gente, ela veio comigo desde o primeiro. E não podia faltar na reestreia, que ela sempre estava me cobrando. Vamos reestrear. Podcast, eu digo, olha, nós vamos reestrear valendo. Vem aí a minha companheira de comunicação, Yara, boa noite. A ansiedade está tomando conta dela. Boa noite, Aziel. Boa noite a todas vocês que estão presentes. Vocês são as responsáveis pelo meu frio na barriga de hoje. Faz muito tempo que eu não senti esse frio na barriga antes de começar o programa. Não, Yara? Não. Algumas borboletas estão aparecendo por aqui no programa de hoje, porque, de fato, né, a mesa está repleta de pessoas competentíssimas, não apenas profissionalmente, né, mas competentes também no mérito da humanidade, competentes no relacionamento interpessoal, né, são pessoas que são bacanas, pessoas fáceis de lidar, de conversar. A gente já teve alguns momentos, né, Jaziel? Com certeza. Gelane já teve com a gente no Conta Pra Gente, já tivemos Verdade. com várias de vocês. Patrícia. Exato. Então, assim, é uma honra muito grande receber vocês agora numa proporção de uma conversa maior. Quem está nos acompanhando aí na sua casa, está nos acompanhando, nos levando no seu carro pelo podcast. Então, sejam muito bem-vindos a esse espaço. Né? A gente agradece a você aqui, pede a sua participação nos comentários, você interaja junto conosco. Então, é um prazer e durante a nossa noite a gente vai ter uma roda de conversas. Né? Esse é o intuito dessa reestreia. Quando o Jaziel falou, para mim foi um susto grande. Né? Ele disse, nós vamos reestrear, mas nós vamos em grande estilo. E aí, vamos fazer algo inovador. Eu escolhi 12 mulheres gigantescas daqui da nossa cidade para falarmos sobre assuntos diversos, sobre temas que a gente consiga abordar e a gente consiga desencadear no meio da conversa. Então, a gente está aqui, missão dada, né, mulheres? É missão cumprida. E a gente comentou mais que a gente ia convidar alguém para mediar junto conosco. Com certeza. Por favor. E você não escolheu a pessoa melhor para fazer dupla comigo, para fazer essa Você mediação. já está me abandonando, Yara? Já está se despedindo já. Eu já aderi aqui a uma dupla. Vamos lá. Não teve escolha melhor para fazer do que ela. Ela que é professora, ela que está no dia a dia com tantas pessoas, né, lidando com gente, com temas que são importantes para nós. Ela que também está atuando na nossa cidade aqui como secretária adjunta de Educação. Isso. Né, professora de Matemática, professora Claudiene Esteves. Boa noite, Claudiene. Boa noite, Yara. Que honra. Foi uma receptividade assim, bem calorosa. Adorei. Obrigada. Boa noite a todas. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais aqui da podcast Conta Pra Gente. Obrigada, Isso. Yara. Obrigada, Jaziel, pela oportunidade de estar aqui Prazer para nosso. dialogarmos um pouco sobre temas relevantes, temas que são importantes, né, para nós mulheres, para partilharmos, conversarmos, uma conversa bem leve, gostosa e de muita informação. Muito bem.
Botelho, a gente vai conversar, vários temas serão apresentados hoje. Está aí com aquela fila que você fez no celular? Mas já Já decorou. decorei já. Vamos lá. Gestão de pessoas. Certo. Né? E poder do convencimento. Eu vou ficar ali assistindo. Né? A gente vai sair de cena. Muito e a bem. gente vai aqui ouvir essas feras falar sobre isso, Jaziel. Ok, então eu quero aplaudir todos vocês. Pela apresentação. E agora, Yara, Claudiane, é com vocês. Vamos lá, vamos conversar. Até o final. Vamos sim, vamos lá. Gente, já fizemos algumas apresentações, né, Claudiene? Mas eu gostaria de pontuar aqui. Nós falamos da potência. Claudiene adora essa palavra, viu, minha gente? Você é uma potência. Exato, exato. Então, assim, eu queria destacar a potência de mulheres que nós temos aqui na nossa mesa. Você que está chegando aqui agora, nós temos aqui na nossa bancada psicólogas, né? Temos aqui psicanalistas, advogada, presidente de conselho, não é isso, Claudiene? O que é que a gente tem mais? Também está aqui presente conosco, né, a nossa secretária de Promoção Social e também vice-prefeita, Carol Jordão. Estou aqui também com Sonali, que é essa professora maravilhosa, psicanalista, também que tem uma potência na voz, né, e precisa uma mulher muito... Todas são empoderadas, né, que vai contribuir muito com esse diálogo. Tenho certeza disso. E junto a isso, temos também uma comunicadora, né, importantíssima na nossa cidade, que fez ali o programa Nossa Vez, Nossa Voz, colocou-se à frente, convida mulheres, pessoas, de modo geral, para conversar com ela ali na sua bancada. E uma profissão que a gente falou, mas não deu um destaque, né, que a gente não pode, que é a nossa de professoras. Né? Eu falei de psicólogas, eu falei de advogada, mas aqui nós temos a bancada quase completa de mulheres professoras. Vice-prefeita, professora universitária, professora. Então, né, muitas professoras para falar aqui nesse momento. Os temas, como já foi bem falado aqui por Alessandro, é sobre gerência emocional, mas a gente que tem essa parte subjetiva, essa parte do cuidado, mas a gente também vai lançar aqui os nossos pontos de vista, a gente vai trazer dados também sobre a questão do feminicídio, da violência doméstica, que são temas importantes, atuais, né? A gente precisa trazer a consciência, a gente precisa trazer, não esconder, porque eu acredito que uma parte importante que a gente possa trazer para resolver o problema, né, Claudiene, é conversando sobre ele. Exato. Então, como foi falado, esses temas bem relevantes, a gente vai começar um pouco dialogando, conversando sobre esse tema que é tão pertinente, ele nunca vai deixar de ser atual, porque ele perpassa por todas as nossas multifacetadas, digamos assim, como mulheres somos, né? Então, é um tema, com certeza, que vai interessar a todos, a todas que estão aqui presentes, como também o público que está nos acompanhando em casa. Então, vamos iniciar com gestão? Vamos sim. Vamos lá? Então, gestão das emoções. Eu vou falar um pouco sobre alguns pontos principais de abordagem aqui no Brasil, tá? O quanto isso é preocupante e também o quanto é importante a gente falar dessa temática. Então, assim, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 10% da população mundial, tá? Ela sofre de algum transtorno, né? Transtornos mentais. Então, aproximadamente 720 milhões de pessoas no mundo estão afetadas com essa problemática, né? A ansiedade, a depressão, né? Então, o Brasil, o nosso país, ele lidera esse ranking. Então, dentro desse contexto, né? Dentro desse contexto de ansiedade, desse contexto de problemas de transtornos mentais, existem algumas teorias da nossa cabeça, né? Teorias irreais, né? Pensamentos irreais, tais como fulano não gosta de mim, eu vou sofrer no futuro, eu vou morrer assim, assado. Esses pensamentos perturbadores que permeiam a nossa vida, ele pode virar uma insegurança ou pode se tornar um medo real. E aí eu vou chamar vocês para essa conversa, já que o podcast conta para a gente. O que é que vocês acham desse ponto de vista? Né? Esses transtornos, esse medo, esse contexto assim meio transitório na nossa mente. Como é que ele fica no nosso contexto real, assim, nosso trabalho, nosso ambiente familiar? Como é que a gente pode dialogar sobre isso? Conta pra gente, minha gente. Vamos lá. Começa aí, Tamires, contando que a gente termina. Nossa psicóloga, Tamires Melo. Na próxima eu vou pontuar também. Vamos lá.
você falou aí, achei muito interessante, que você falou que o Brasil, ele lidera, né, o ranking relacionado à ansiedade. Você falou aí, Ansiedade, quais foram os depressão. pensamentos que tu falou? Isso, pensamentos irreais, né? Às vezes a gente tem uma ideia, por exemplo, você tem um medo de alguma coisa, você tem alguma fobia, e aí você desperta aquele gatilho, né? Ao ver alguma coisa, sentir o cheiro de um perfume, relembra alguma coisa na sua mente, e ali você começa a ter pensamentos perturbadores que vão te afligir, que vão te deixar com medo. Então, essas questões, né? Essas questões que é muito comum no nosso dia a dia, ela pode só ser uma insegurança, no ponto de vista de vocês, ou ela pode se tornar um medo real, se você alimentá-lo, né? A nossa mente, ela mente. Como você estava falando desses pensamentos, eu vejo como pensamentos ansiosos, né? A mente da gente, ela vai pregando aí algumas peças, né? É justamente o que a gente diz para a pessoa, não acredite em tudo que você pensa, né? Exato, então, a gente tem como provar, né, se esse pensamento ele é um pensamento ansioso ou se é um pensamento que condiz com a realidade. Eu vou puxar um ponto importante, né? Puxar a sardinha para o meu lado, né? Eu tenho me envolvido muito com o meio digital, né? Eu já trabalho sendo mentora também de psicólogas, né, de outras pessoas que atuam também no meio digital, de empreendedores. E a gente tem que prestar atenção porque a gente hoje vive uma revolução na comunicação, né? A gente passou por uma revolução que foi da oralidade para a escrita. Hoje é um dos pontos que eu vou pontuar tá? Vocês pontuam para os outros. Perfeito, perfeito. E hoje a gente vive uma revolução que a gente passou agora da escrita para a multimídia, né? Então, isso acelerou demais, né? Nossos processos mentais. A gente... existiam filósofos que antigamente eles diziam, quando a gente passa da oralidade para a escrita, a gente perde muito, o ser humano ele vai se perder nisso e tal, vai perder a capacidade de argumentar, enfim, de conviver com as pessoas, porque saiu da nossa boca, agora passou para ser escrito, já perdeu muita coisa. Quando a gente passa para outra revolução, que é da multimídia, né, aí existem as mesmas críticas, né, que, por exemplo, agora essa pessoa ela vai deixar de pensar, de ser... levantar uma crítica, por exemplo, de conviver realmente com outras pessoas. E a gente vê essa aceleração, né, que vem provocando também, um dos pontos que provoca a ansiedade, porque a gente vive, eu digo, em um scrollar do feed, né, inúmeras vidas estão passando aqui ao mesmo tempo. Eu sou uma só, em 10 minutos eu estou consumindo muito assunto, muitas vidas, eu estou no meio de tudo, e ao mesmo tempo não estou, porque é tudo muito superficial. Né? Então, isso vai acelerando também nossos processos mentais, vai fazendo com que a gente consuma inúmeras realidades, é como se fossem inúmeras verdades, né? E isso vai fazendo com que o nosso corpo ele não acompanhe isso, né? Então, quando eu falo de ansiedade, eu estou falando também de corpo, né? Mente e corpo estão aqui integrados. Então, eu vejo essa questão da tecnologia como um ponto que vem influenciando muito nessa dificuldade das pessoas gerirem suas emoções. Uma criança, por exemplo, ela sabe pular o anúncio do Facebook, o anúncio do YouTube, né? Mas é uma criança que muitas vezes não consegue interagir com outra, né? A gente não consegue mais esperar, né? Porque tudo é muito instantâneo, tudo é muito rápido. A gente tem funcionado pela lei do mínimo esforço. Não sei se vocês concordam, né? Então, tudo que requer um pouquinho de esforço a mais, a gente já se desestabiliza. Então, eu vejo a tecnologia um dos pontos. Eu queria trazer um exemplo disso que você está falando, concreto, vivido esta semana. Uma amiga colocou no nosso grupo pedindo orações para a sobrinha. A menina, assim, com 10 anos, com pavor, quando a mãe sai para trabalhar, quando o pai sai para trabalhar, e principalmente quando ela sabe que a mãe vai pegar um Uber. Porque ela diz, esse Uber, essa pessoa vai fazer mal à minha mãe. Então, ela vive hoje numa expectativa de que essas pessoas queridas não voltam para casa. Então, ela está sendo acompanhada por uma profissional, porém, esta semana ela está nessa vibe, né? Nessa coisa assim mesmo surtada. Essa exposição, Imagina. imagino que há notícias ruins. Né? Exatamente. As conexões que são feitas, isso. Então, a cabeça da gente ela sempre fica ali em alerta constante, provocando ansiedade, no caso. Alimentando os sentimentos negativos, né? Onde vai justamente trazer
essas questões que ela está vivendo, né? Essa semana, assim como você passou. Eu achei interessante que a professora falou, Claudiane falou alguma coisa sobre o amor. Eu foquei no amor, acho que a Karen mencionou. Porque tem um verso que diz assim: o verdadeiro amor lança fora o medo. Ela falou do amor e falou do medo. Quando o amor entra por uma porta, o medo sai por outra, né? Então, o amor, ele traz essa... E parece que hoje falar em amor parece que é até vergonhoso. Parece que é muito mais fácil você debater outros temas do que o amor, do que a empatia. Parece que você se torna meio bobo da corte, bobão, ingênuo, né? Mas é o amor que vai nos salvar. Ela fez uma pesquisa aí, que nós estamos no ranking, a psicóloga também falou, e se a gente der um Google rápido, a gente vai ver que o Brasil está um dos países mais depressivos da América Latina, um dos países mais ansiosos do mundo. Quando a gente vai para uma estatística, eu não tenho aqui os dados, esqueci de trazer. E mais ainda depois da pandemia, né, Geraldo? Exatamente. Brasileiros são mais de 19 milhões de brasileiros nessa condição. Isso, né? o índice de suicídio é altíssimo. Exato. E se a gente for contar, né, eu tenho esses dados, mas infelizmente eu não trouxe o valor altíssimo dos bilhões que a indústria farmacêutica lucra com essa área das nossas doenças, né, das doenças. As religiões, quantas igrejas são abertas por dia, os bilhões que entram nas religiões e quanto lucra o carnaval também. Então, a gente vê uma população homogênea, né, ou heterogênea, que vai para as igrejas em busca de prazer, em busca de oração, de mediar seus conflitos, de realização pessoal. Nós temos um povo que também se divide, indo para o carnaval, também em busca do prazer, também em busca de extravasar, e temos o mesmo povo, ou um povo que anda por esses dois caminhos, que vai para a farmácia, né, se automedicar, trazer pílulas para poder dormir. Então, a gente percebe que existe uma indústria por trás que não está preocupada com o nosso bem-estar, com a nossa saúde. Existem pessoas lucrando com nossa tristeza. Eu costumo dizer, e eu sempre levo tudo para o lado da área social, mas existem outros conceitos também, mas porque a área social é muito forte. Antigamente, Nero se levantava, meu terreiro hoje está muito tranquilo, vamos colocar 2 cristãos aí, um com cada espada, para ver quem é que ganha a briga. Vamos colocar um cristão e um leão, para ver quem ganha. E o rico sempre vai colocar o pobre um contra o outro. Né? Hoje eu achei bonito aqui a gente estar se apresentando, somos mulheres empoderadas, mas você já trabalhou com um grupo de mulheres? Para ver o inferno que é, né? O dia todo reclamando, o dia todo falando com o marido, cadê a meia, cadê isso, trabalhando com os filhos. Parece que elas não focam na felicidade, elas focam o tempo todo em problemas, em problemas, em problemas. Quando a gente vê mulheres que realmente são empoderadas, que realmente estão aqui, no presente, que não estamos preocupados lá fora, ou que, se existe alguma preocupação, que seja uma preocupação que a gente possa resolver no nosso continente mental, mas não tirar a nossa paz. Então, a gente precisa entender que existem pessoas que estão ensinando uns a serem felizes e existe um social que não estão nem aí para os pobres. Então, a gente precisa entender, quando um rico vem se suicidar, a gente não aguenta mais ver aqui na nossa comunidade pessoas pobres se suicidando. Quando um rico vem ter um caso de abuso sexual, violência contra a mulher, a gente já não suporta mais as nossas comunidades escancarado, a olho nu, a violência. Então, nós precisamos ter um olhar também para o nosso olhar social e entender que não fomos ensinados a sermos felizes, principalmente nós mulheres. A gente foi ensinada a carregar peso, a gente foi ensinada a duelar o fogão, né? Ir para o fogão e coordenar ele, mas, na verdade, não é isso, né? Exatamente. E, às vezes, a felicidade está em você entrar na simplicidade, ir para o minimalismo, estar presente. Mas aí não vende, né? Não, que eu achei interessante isso que ela falou, porque a questão da indústria, né? Então ela vai sempre te vender o que falta, falta. Você ainda precisa de algo mais. Tá vendo como tá ruim, né? E aí o pobre ele não tem isso acessível, né? Então a gente já vê também essa disparidade. Olha, a gente pegou um assunto e vê quantos a gente já perpassou, né? A gente entrou em gerenciamento de emoções, né, em pensamentos, aí a gente já perpassou pelo meio digital, a gente já entrou na pandemia, que intensificou essa questão da ansiedade. Para quem ainda não falou, queria saber da opinião de vocês acerca do assunto
Neide falou que deu exemplo, né, dessa criança que teve acesso a esse conteúdo que para ela seria pesado. Vocês acreditam que falta assim, um gerenciamento dos pais, um olhar específico, algo que aconteça no momento atual, que os pais eles tenham deixado assim, os filhos um pouco mais à vontade para falar acerca disso? Pode ficar à vontade, Conceição. Eu estou com a filha na adolescência, entrando para a adolescência, e assim, eles sempre tiveram acesso ao celular, porque, infelizmente, quando a mãe precisa sair, manhã e tarde em casa, o celular dá um apoio Tem que ter a comunicação com os filhos. Para ter a comunicação, para abater um pouquinho ali da ociosidade que existe. Mas eu sempre acompanhei. Eu vou lá no histórico do YouTube, tudo que está armazenado ali, eu saio procurando tudo. E algumas vezes eu encontrava a minha filha inquieta na hora de dormir, eu dizia: você assistiu o quê hoje? Você fez o quê hoje? E aí ela já olhava para mim: mãe, me desculpa, eu assisti aquele vídeo. Tal. E assim, são vídeos desse porte que deixa a criança com medo realmente de perder os pais, né? São vídeos assustadores que o pai e a mãe saíram e de repente alguém lá fora matou. E isso foi causando uma crise de ansiedade bem séria. Mas eu corri para a ajuda da terapia, né? Só me ajuda aqui, porque embora eu saiba, mas eu preciso de ajuda profissional. Porque a gente tem noção do que é, mas a gente tem que reconhecer quando precisa de uma ajuda profissional. Isso, a gente precisa entender. Eu achei até bacana falando nessa questão da terapia, porque às vezes a gente acha que a terapia precisa você estar num momento muito drástico para precisar procurar, né? Você, para ir para um psicanalista, você, para procurar uma psicóloga, você precisa estar num momento muito difícil, muito já quase chegando ao fundo do poço, né, Betânia? À espera do milagre, né? Isso, e na verdade não é, né, Betânia? A questão da terapia, ela vem justamente para chegar no ponto inicial dessa conversa, que é no gerenciamento das emoções, da inteligência emocional. Exatamente. Eu acho que, culturalmente, a gente está preso a uma cultura de que só vai para psicólogo, só vai para psicanalista, só vai para psiquiatra ou coisa parecida, se tiver doido, como dizer, né? O extremo. Hoje a gente trabalha com prevenção. Então, se a gente não quer chegar a isso, vocês falaram na questão dos transtornos mentais. Então, eles só surgem se essas coisas não forem controladas, não forem contornadas. Então, quando vocês colocam aí, né, a questão da tecnologia, é uma coisa assim extremamente séria, porque as crianças pequenas, as crianças miúdas, as mães, na sala de espera de um banco, até da consulta, para a criança esperar em paz, coloca o celular na mão dele. Então, a gente tem assim não é que seja uma aversão, né? Mas, na verdade, a gente tem um cuidado muito grande com o conteúdo, não só o conteúdo que traz nas historinhas ou nos vídeos que tem ali, mas é a questão da própria dependência dessa tecnologia. Então, as crianças ficam nervosas, ficam agitadas, ficam inquietas, ficam fadigadas, e isso vai repercutir na escola, vai repercutir na relação com o pai, com mãe, com o colega, né? E a gente fica sempre pensando, o que está acontecendo? Pesquisas dizem que, atualmente, que o celular da mãe interfere no bebê que está nascendo. Às vezes, ele nem teve acesso ainda, mas a mãe vive tanto nisso, e toda essa informação vai passando para o bebê, né? Então, quando se fala na questão intrauterina, a gente já está levando todas essas conexões para ele. Então, a gente se questiona, poxa,
E só tem 2 meses, 3 meses, 4 meses. E é tão agitadinho, é tão agoniadinho, né? Mas a mãe só fazia ver Instagram, ou ver, como é que chama? Facebook, TikTok e tudo mais, WhatsApp. A mãe não solta 1 minuto, né? O celular. Então, o que eu quero chamar a atenção, professora, é que vai para mais para dentro. A gente só está na ponta do iceberg. Ô, doutora, Isso é só a ponta do iceberg. É interessante, eu acho que Tamires vai saber falar melhor do que eu isso. Porque essa tecnologia, essa questão, provoca e gera aumento de dopamina, né? Que acaba a gente tendo vício. E não só são as crianças, somos nós também, né? Eu me levanto de madrugada para ir no banheiro e vou com o meu celular. Eu não preciso dele, mas eu vou. Então, tornou-se um vício, porque me gera dopamina. E essa dopamina, ela tem uma relação muito grande no nosso cérebro, que gera a sensação de prazer e felicidade. Só que o acúmulo, o aumento da dopamina, ela pode trazer também essa questão do transtorno também para o TDAH. Esquizofrenia, muita dopamina, esquizofrenia. A doutora Betânia, que é neuropedagoga, meu Deus, eu vou me calar agora, eu só terminava o raciocínio. Mas esse acúmulo de dopamina deixa a gente viciado, não só em rede social, mas a rede social ela traz uma rapidez muito grande, porque está trazendo novidades, e nós gostamos de novidade. Então, isso vai trazer sérios... Exatamente. E a gente sempre se alimentando, né? Se alimentando. Estava falando aí, não só as crianças, mas nós, enquanto adultos, né? Aí a gente fala assim, vou descansar no final de semana, né? Vou assistir uma maratona de série. Aí você fez a mesma coisa, você super estimulou seu cérebro, né? Você não entrou em contato com mais, só mudou o estímulo. Foi. Por isso que hoje se fala em fazer jejum de dopamina. Eu gosto, eu amo ser feliz, mas eu preciso diminuir. Eu não vou sair todo final de semana, porque vai doer no meu bolso, vai ser ruim para ela. E eu preciso entender que a vida não só é alegria. Isso gera pessoas mais imaturas, no caso, emocionalmente, né? Que não tem inteligência A emocional. criança que tá chorando, põe a chupeta. Então, a gente tá chorando, a gente vai sair para se divertir. Isso. Então, aí a gente está criando uma gama de crianças com baixa frustração. E elas não conseguem se frustrar. Quando passa para uma situação que seja mais assim, que ele não consegue resolver, aí vem as questões emocionais, onde vai ter os transtornos e vem as necessidades de ter os profissionais para poder amenizar aquelas situações, né? Eu queria fazer uma ressalva quando eu digo que estou no meio de feras, mulheres muito poderosas. Você tem muita experiência, CC, compartilhe com a gente, por favor. Diante dessas, eu acredito que é quase nada. Viu? Nada, você... Mas, baseada na sua primeira indagação que você fez sobre a gestão emocional, quando a gente escuta, né? Escuta crítica, ou quando a gente acha que está sendo levada por outro lado, quando a gente escuta o que não gosta, que controlar as nossas emoções é uma das melhores coisas que a gente tem que pensar para poder sair para o trabalho. Que é muito difícil quando a gente é criticado por uma coisa, quando escuta o que não gosta, que vai sair para trabalhar, que chega num serviço já com a cabeça tumultuada, né? Às vezes vai dormir achando que existe A, B ou C, que lhe critica, que não gosta de você. Aí eu vou te falar uma coisa com sinceridade, viu? É eu, não é ninguém. Fique à vontade. Com sinceridade. Conta pra gente. Eu não sei muito controlar o meu lado emocional. Não sei, talvez eu não saiba, né? Ou talvez nós não sabemos, porque o lado emocional da gente é uma coisa muito forte que bole com a gente. A emoção bole com todo o nosso corpo, bole com o nosso cérebro, bole com o nosso coração, bole com nossos pensamentos. É uma coisa muito forte, né? CC, não é só você. Mas na verdade, a maioria das pessoas não sabem lidar com as emoções porque aprenderam a reagir. Verdade. E a gente precisa aprender a agir. Você só me ajudou, que era isso que eu estava pensando em dizer, que eu não reajo muito diante desses fatos, dessas coisas, que eu chamo isso coisas pequenas. É por isso que, assim, isso não me leva. Eu estou nessa idade, já estou, acho que daqui da mesa eu sou a mais velha. Viu? A mais idosa, a mais velha não. A mais experiente. Pode ser, muito obrigada.
Mas, por isso que eu tenho uma comunicação, a minha amiga de conhece, que já trabalhou comigo, essa aqui também nem se fala mais, né? Eu tenho uma comunicação de igual modo para todo mundo, que eu não estou preocupada se A ou B achou isso ou aquilo de mim, certo ou errado. Eu procuro falar o que diz meu coração, o que diz meu pensamento, o que eu acho que está certo. Se eu estiver errado, alguém me corrige e a gente conserta. Mas é dessa maneira assim que eu passo. Eu jamais, né, e também é um conselho que eu dou para todas as mulheres, não só mulheres, também como pessoas, não reagir muito diante dessas coisas, de crítica, de sugestões negativas, que não levam a gente a nada, só leva a gente para baixo. E, às vezes, a pessoa até entra numa depressão, né, que, às vezes, nem consegue se levantar. Aí, o melhor mesmo é a gente, antes de se deitar, a gente já está de pé. De cabeça levantada para tudo. Obrigada. E vou começar por essa deixa, eu ia começar de uma outra forma a minha fala, voltando totalmente para que Claudiane iniciou, na gestão da emoção, a inteligência emocional, né, que muitas vezes nos falta. E, como Betânia falou muito bem, a gente não foi ensinado. A gente não foi ensinado a perder, a gente não foi ensinado a lidar com circunstâncias difíceis, né? A gente foi, como eu falei aqui, a reagir. E aí eu queria não desfazer o que a gente fez, porque a gente fez muito bem até agora. Mas eu queria mudar a minha fala no sentido de quando eu comecei dizendo mulheres maravilhosas e vocês são, no sentido de que, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, as pessoas esquecerão o que você disse, as pessoas esquecerão o que você fez, mas as pessoas jamais esquecerão como você as tratou. Então, todas as mulheres que estão aqui são maravilhosas para mim, pela forma que me trataram, pela forma que entraram na minha vida, sejam a mais distantes ou a mais perto. Até porque os ídolos morrem quando a gente passa a conviver com eles. Então, assim, a gente tem que... quando eu começo a dizer isso, eu quero dizer assim, as mulheres que estão em casa nos ouvindo, que vão nos ouvir depois, que elas tenham a sensibilidade de entender que profissionalmente elas podem ser o que elas quiserem. Estar onde quiserem. Seja num patamar como advogada, seja como professora, mas seja como dona de casa, manicure, cabeleireira. Desde que ela se conheça, saiba o que ela tem de bom e ela saiba agir diante de tudo isso. Por quê? Porque quando Tamires falava ali muito bem dessa questão do mundo digital que a gente vive, eu tenho visto e lidado com adolescentes e jovens aí que estão querendo ser tudo e acham que não vão conseguir nada. E isso é muito difícil. As pessoas dizem muito essa outra frase assim, né, que a gente precisa se submeter ao processo para viver o propósito. Mas eu queria dizer assim, a gente precisa se submeter aos processos de fato. Talvez não para viver um propósito maior, a gente tem que acabar com essa busca de um propósito, sabe, isso é cansativo, porque muitas vezes está nesse lugar de romantizar a história de nós mulheres, é muito difícil. E quando Claudiane falou, eu não pude deixar de fazer a leitura, minha amiga, mas você falou dos sentimentos, não foi como dado, não foi como uma pesquisa, foi algo muito em você, com muita propriedade, sabe? Quando você falou, quando a gente pensa, quando a gente sente. E aí eu queria dizer assim, o medo, tá aqui, Gerlane, me ajude, viu, Gerlane, Betânia, Tamires. E precisa. O medo fisiológico, ele existe em todo mundo, ele é real, ele é necessário. Mas quando ele passa disso, a pessoa precisa de ajuda, ela precisa ser ajudada. E a gente tem que parar de dizer que isso é irreal. Isso não existe, talvez não exista para você. E aí a gente tem que entender que a dor do outro é a dor do outro. As pessoas dizem assim, está na sua cabeça, como se estivesse na sua cabeça e não tivesse em lugar nenhum. Mas não é seu corpo. Exatamente. Está na sua cabeça, como se fosse mentira, como se não existisse em lugar nenhum, mas é na minha cabeça mesmo. Vamos então, olhar para isso. Para encerrar minha fala, que eu acho que tem muita coisa aí, porque enquanto todo mundo falava, quantas informações me passavam aqui na mente, essa questão da inteligência emocional, de gerir as emoções, nada mais é, inicialmente, do que você se conhecer.
saber quem é você, fortalecer a sua identidade. E a partir daí, né, viram muitas outras coisas. Eu falo isso com propriedade, tá bom, gente? Quem me conhece um pouquinho mais de perto, sabe da minha história e sabe quanto Sonali precisou se conhecer, fortalecer sua identidade, para hoje estar aqui, sentada nessa mesa, com mulheres maravilhosas, sentindo as borboletinhas aqui, mas assim, me sentindo tranquila em falar sobre isso, porque eu sou mulher. Isso. Eu sou a mulher que acordo cedo, que tenho que sair para trabalhar, mas que tenho que botar a roupa na máquina, lavar os pratos, dar o conselho ao filho. Fantástico. E muitas outras coisas. Jaziel. E isso é cansativo. Mas a gente só tem que entender de uma coisa, a gente não precisa dar conta de tudo. Eu queria puxar. Eu queria só fazer uma pergunta. Você falou de que mulher pode ser o que ela quiser. Doutora Patrícia, há uma década, mais de uma década atrás, a senhora pensou e disse, olha, eu vou ser advogada na minha cidade. Qual foi o maior desafio? Foi a discriminação? Assim, você vai ser advogada, mulher, tal. Foi mais do que o estudo? Explica para a gente como foi isso aí. Conta para a gente. Foi a discriminação. Inicialmente, quando eu comecei, eu tive pessoas aqui que, quando eu ia falar, diziam, a senhora fala muito bem, mas a senhora não fica com raiva não, porque eu não acredito muito em mulher, não. Aí deixava de me contratar, porque eu era do sexo feminino. Diziam isso? E posteriormente, né, na luta do dia a dia, a gente começa a provar, primeiro para nós, que a gente pode, a gente consegue, não é fácil. Nada é fácil para nenhuma que está aqui de alguma coisa. Mas você só vai saber que vai conseguir se você lutar, né? E, posteriormente, você, depois de um tempo, você ouvir aquela mesma pessoa dizer, desculpa que eu estava enganada. Mulher é igual a homem em qualquer profissão, né? Tem umas pessoas que dão mais para uma área, outras dão para outra, mas isso tanto faz ser do sexo feminino ou ser do sexo masculino. Agora, o que não pode é a gente deixar que essas coisas, esses pensamentos negativos nos diminuam. Porque, às vezes, mulheres, a gente escuta na área do direito, principalmente porque eu trabalho com divórcio, que é uma área de família, e a gente do divórcio, além de ser advogada, a gente é psicóloga, garotas, porque a gente escuta de tudo e, às vezes, a gente tem que dar conselho também. Isso. E o conselho maior que a gente tem que dar para a mulher é que ela tem que se valorizar. Porque, infelizmente, a gente tem mulheres que ainda dependem financeiramente do seu marido, dos seus companheiros, e a gente tem que provar para ela que, mesmo às vezes, ela com uma certa idade, a gente pode começar. Né? Porque, hoje em dia, na nossa Constituição, há uma igualdade, graças a Deus, jurídica de homem e mulher. Então, se há uma igualdade jurídica, há uma igualdade também de trabalho. Acabou a história de pensão alimentícia para as mulheres. Hoje em dia, pensão alimentícia é propriamente para os filhos, né? E graças a Deus, Jaziel, eu, como mulher, sim, eu acho que a gente tem que mais ir à luta e não depender de ninguém, porque a gente tem que provar para a gente que a gente consegue. Não é fácil. Eu sempre digo isso, porque o pessoal pensa que da noite para o dia a gente conseguiu alguma coisa. Eu tenho certeza. E todo mundo tem que batalhar, tem que trabalhar, tem que provar, que eu voltando a falar, que para nós a gente consegue, eu que o diga. Para quem não sabe, eu, além de ser advogada, eu comecei vendendo galinha. Isso, me lembro muito bem, Patrícia. Pessoas aqui que me conhecem, eu vendia galinha. Eu ia de Ribeirão a Tamandaré, dentro de uma Kombi, vender com galinha e ovos. Vendendo em tudo que é de engenho. Mas eu não queria ficar aqui. Pode conversar, eu queria ter alguma coisa. Para chegar num dia, né, conseguir fazer o curso de Direito e provar que eu ia para frente, de interior, que até na faculdade, sabe o que eles diziam? Chegou a menina do interior, lá tem Coca-Cola. Aí em Ribeirão já chegou Coca-Cola, não sei se acontece com vocês. E a menina do interior se destacou. E a menina do interior se destacou, né? Se não dizer assim, onde é Ribeirão? Vou perguntar. Tu mora onde? Mora em Ribeirão? Onde é Ribeirão? Yara, Claudiane, eu queria só provocar aqui, doutora Patrícia. A senhora disse que escuta muita gente ali no seu consultório, né? Já chegou assim, o marido diz, olha, eu quero me separar dessa mulher, porque ela cresceu demais, ela esqueceu de mim. Ela não faz mais café, não faz mais almoço, não faz minha janta. Eu vou ser bem popular aqui, porque eu quero saber disso aí. Isso tem sido motivo de separação, de divórcio?
contribui. Não é o motivo primordial, mas às vezes contribui. Uma coisa que eu aviso sempre a minhas clientes, ou a qualquer pessoa que fale comigo, é o seguinte: mulheres, não esqueçam de ser mulher. A mulher, às vezes, se lembra de ser mãe, né, de ser doméstica, nos afazeres da casa, às vezes trabalha fora, mas se esquece de ser mulher. Ela é esposa, mas além de esposa, ela é mulher. E o que eu cheguei teve um caso muito engraçado, há um certo tempo, o rapaz que me procurou disse assim: eu quero me separar da mulher, que eu não aguento mais aquela touca que ela usa no cabelo toda hora que eu chego em casa. Aquela touca ela foi inventada pelo gênio do mal. Não, pode acreditar. E assim, porque com passa relacionamento, vida a dois, vira uma rotina. Então tem que se fazer uma coisa diferente. Então, você chegar em casa, acredito que você de vez em quando, às vezes a mulher não é toda hora que tem que estar 24 horas bonita, porque às vezes a gente está em casa, é como a colega disse ainda aqui, tem esse detalhe, tem que botar né? roupa. Ela quer ser mulher, mas ela ainda tem que se submeter a um padrão escravo, né? É. De tipo, eu vou ser mulher, mas a que custo, né? Eu tenho que me Mas encaixar uma em coisa que eu observei muito o que o homem mais fala é o fato da mulher esquecer de ser mulher. Sabe por quê? Porque quando está namorando, nós nos produzimos, nós nos perfumamos, não é verdade? E às vezes, quando vai um casamento, ela esquece de fazer tudo isso. Só lembra de ser mãe, de ser dona de casa. E nem sempre isso é importante. Mas também é importante para um bom relacionamento, uma vida a Tem mulher dois. ouvindo a gente em casa, algumas dicas para elas não esquecerem e continuarem sendo mulher. Vamos lá. Quem vai começar? A primeira dica que eu quero dar não é para as mulheres, é para os homens. Né? sim. Porque para as mulheres a gente já tem muita dica há muitos anos, a gente tem revistas para isso, há décadas que fala sobre isso. Mas eu quero ajudar, eu quero fortalecer os meus amigos que estejam assistindo, porventura, o nosso podcast. Quando você pensar em reclamar que a sua esposa ela esqueceu de ser mulher, lembre-se de dar aquele suporte para que ela tenha esse tempo de ser mulher. Porque ela ela precisa esqueceu, sair né? para. Por que será que ela esqueceu? Sonali falou de tantos afazeres, de colocar roupa em máquina. Ajuda com a criança. Pois é, né? mas fica aí para ela descansar, beleza? Porque aquela olheirazinha que ela tá, ela não teve tempo de fazer limpeza de pele, mas se ela dormir já ajuda. Então fica com a criança, lava uma roupa, um prato, varre a casa. Claudiane, chega para a conversa, por favor. Direitos iguais, Aprenda né? a Os ligar dois, a máquina de lavar, né? Põe Para lá a mulher já roupa, tem muita né? dica o casal tem que contribuir, os dois, concordo com você. A fala de vocês, né, contempla tantas áreas, né, da nossa vida, essa vida conjugal e tudo mais, mas eu falo num contexto geral, no âmbito do trabalho, como profissional, como mãe, né, como servidora pública. Eu acho que a gente tem que manter o equilíbrio sempre, né? Eu acho que o equilíbrio ele é um norte. A gente tem que viver pensando nesse equilíbrio, de manter, por exemplo, não ter pressa, mas não perder tempo. É o desafio maior que existe hoje. Nisso tudo que a gente está colocando, dessa coisa emocional aí tão abalada, é este o ponto. Era o que eu ia dizer bem atrás. Este equilíbrio que está faltando na minha vida, na sua vida e na vida de todas as pessoas. Nós hoje vivemos um mundo extremista. Não é? Então, se a gente vai para a política, é extremista. Se a gente vai para nossos papos femininos, né? Então, também existe. As crianças estão passando por isso. Quer dizer, de todo lado, de todos os temas, a sociedade nos puxa agora para ou ali ou ali. Não existe meio termo, não existe diálogo. Falando de política, há um tempo atrás, era muito gostoso, numa roda de conversa, a gente discutir os assuntos. Eu penso dessa forma, o outro pensa dessa forma, era prazeroso discutir isso. Hoje não. Hoje é inimigo. A gente hoje tem eu até não medo de falo. trazer um tema Hoje muito eu me polêmico para omito. não polarizar. Hoje eu não quero. Hoje Deus me livre, porque aí todo mundo está intrigado hoje. Não é? O que é isso? O que é isso? Eu acho que tudo circula nesta palavra. Equilíbrio. Carol, para exercer todos esses papéis, secretária, vice-prefeita, mãe, estudante, psicóloga, como é que faz? Tem que ter uma garra muito grande, né? Feito, a gente diz, né? Tem que ter essa colaboração, né, de todos. E aí, quando eu digo fica com a criança, é porque o meu marido, eu digo a ele, fica com a criança.
segura a criança, tem todo um compartilhar, né? Tem que compartilhar. Então, assim, não é fácil, como a doutora Patrícia fala, como as meninas aqui bem colocaram, não é fácil ter vários papéis e exercer esse papel como mulher na política, né? Que a gente também é discriminada, às vezes, né? Porque é mulher, não, porque a mulher é mais frágil, que a mulher é mais boba, diz que tem o coração mole, e é isso e aquilo. Mas, assim, é um pouco difícil. Às vezes eu me vejo, assim, muito cansada, fico, às vezes, irritada, né? Entra na questão aí das emoções, né? Onde a gente fica com muitas tarefas, né? E aí a gente, às vezes, fica... Meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu estou dando conta realmente certinho dos meus papéis? E aí a gente precisa dessa ajuda, né? Dessa ajuda das amigas, muitas vezes, as amigas, me ajuda aqui, fica com a criança, não posso assim. E minha vida ela é sempre programada. E eu tenho isso comigo, assim, de querer fazer as coisas certinhas e, às vezes, eu me cobro tanto que fico com esse emocional aí abalado. Mas, assim, consegue quando a gente tem essa colaboração de todos. Professora Betânia. Vamos lá. Tem um ponto que é fundamental que a gente deixe para todo mundo que está nos escutando hoje e para a gente que está aqui, né? Nós mulheres vivemos uma história extremamente difícil ao longo da história da humanidade. Então, nós temos crenças limitantes, crenças que fazem com que a gente não acredite em determinadas coisas que a gente hoje se sente desafiada a fazer. E, geralmente, esse tipo de coisa faz com que a gente crie postulados. Eu não posso, eu não consigo, eu não vou dar conta. E aí vem para as questões que você perguntou. Por que a gente termina adoecendo? Tendo depressão, problemas psiquiátricos, psicossomáticos, porque a gente desafia uma coisa que historicamente está arraigado na nossa vida, né? Isso tem passado de gerações em gerações. Então, na nossa ancestralidade, quantas pessoas... Eu estou com uma paciente em Salvador que ela já na penúltima sessão, a gente discutindo a questão da obesidade dela e a gente sem saber de onde vinha. E aí, essa questão da obesidade vinha de uma crença da mãe escrava, da questão da negra, que estava ali para comer muito, né? Porque a comida era escassa. Então, na hora de comer, tinha que comer para valer, né? E, de repente, ela não sabia por que ela estava desencadeando essa obesidade. E aí, por tabela, tinha mais 3 pessoas que tinham feito bariátrica, e bariátrica por questões emocionais também. Engordaram porque foram taxadas por tudo quanto foi coisa durante a infância. Então, a gente hoje fica se questionando por que os transtornos existem. Mas, por trás de tudo isso, tem crenças e postulados que fazem com que a gente não acredite que nós somos e que podemos. E aí a gente esbarra. Será que eu estou fazendo e eu estou contrariando? Se eu for romper esse paradigma, eu vou criar problemas com o marido, com o patrão, com a sociedade, ou com quem quer que seja. Primeiro, a gente tem que se autoconhecer. E se a gente nasceu para voar, é voar. Se a gente nasceu para cuidar de casa, de filho e voar, a gente cuida de filho e faz tudo isso. Porque a águia, ela joga o filho lá de cima do ninho para poder ele voar. E esse é o nosso papel. Ao invés de estar agregando menino dentro de casa, que casa e fica fazendo puxadinho atrás de casa para a família ficar toda junta. Então, vamos acabar com isso. Voe. Se você quer ter paz, se você quer ter saúde mental, se desprenda e viva a sua vida, respeitando o outro, respeitando o limite do outro, estando por perto, sendo mãe, sendo filha, seja lá quem for, mas se
priorize. Porque nessa história de crenças e postulados, só quem perde é a gente. E aí ou a gente entende que a gente pode se posicionar nesse lugar de romper isso e acabar e começar uma nova história, ou a gente vai continuar replicando toda uma história, porque aí a gente diz, mais meu pai, mais minha mãe, mais minha avó, e aí é toda uma reprodução. E quando a gente entende, não, foi até aqui, daqui para a minha próxima geração vai ser diferente. Romper então, o ciclo, né, Sona? Isso. E um dos meios que a gente pode... Eu falo por minha experiência, não tenho como falar por outras pessoas, mas um dos ciclos que eu consegui romper, né, em algumas situações pessoais foi por meio da terapia. Por isso que eu acredito que seja algo muito indicado para as pessoas, porque quando a gente desenvolve o autoconhecimento, que eu até anotei aqui atrás, né, do gerenciamento das emoções, que parte muito desse autoconhecimento, a terapia, ela traz muito isso para a gente, né? Você começa a se conhecer e tenta gerenciar um pouco melhor suas emoções, sua reação, e entender no sentido de as minhas crenças, elas estão aqui comigo, vou conversar aqui como é que vai funcionar meus pensamentos, e aí começa, e se? Né? Mas eu não vou dar conta. E se eu não der conta? E depois quando eu comecei a me conhecer, né, que também não é um processo fácil, não é uma coisa bacana, porque a gente tem muitas dores, a gente tem muitas coisas lá atrás, né, que a gente às vezes nem quer tocar, mas aqui você acaba se encontrando e você tem que encarar que aquilo ali é seu, é você. E graças a Deus que passei ali, porque me construiu, né? Então a gente começa a conhecer e voltando para as crenças, e a gente começa a pensar, e surgem os pensamentos ansiosos, e aí eu comecei a entender que eu comecei a confrontar, assim, conversar com os meus pensamentos e dizer, olha, e se der errado, deu. E próxima vez vai dar certo. Sabe? Então, assim, quando Sona disse assim... Ou não, né? A gente também precisa estar preparado para não dar certo, porque a frustração também... E quando não dá certo, né? também é bom, nos ensina alguma coisa. Isso. E Sona falou numa coisa ali muito importante, que para mim foi um divisor de águas, né? Na questão desse gerenciamento de emoções, eu não conseguia muito, no meu relacionamento interpessoal, eu não conseguia lidar muito bem, né? E eu estou aqui Qual hoje... o nome dele? Eu estou aqui hoje com a minha borboletinha, que até já passou, né? Porque eu estou me sentindo muito à vontade nesse bate-papo, mas... Teve não. Vice-prefeita, secretária, mãe... Já foi. Então, assim, senti minhas borboletinhas, mas eu estava tranquila. Tranquila na condição que a gente estava na mesma situação, a gente estava aqui num grupo de amigas para conversar sobre assuntos que eram pertinentes a uma espécie, vamos dizer assim, nossa. Né, o nosso feminino, os nossos dilemas, as nossas inquietações do dia a dia. Né? E quando eu até brinquei com o Jaziel, que o Jaziel disse assim, dê uma dica para as mulheres e tal... É que a gente já vem nesse dilema há tanto tempo, né? Neide, que está aí assim ó, o tempo inteiro concordando, sabe que as revistas, né, elas chegam para as mulheres há muitos anos. Como se vestir, como conquistar e tal, como ser mais feminina, como não sei o quê. E parece que a gente tem o tempo inteiro que está seguindo aquilo ali à risca. E se não der certo? Olha, eu queria trazer para essa roda a Rita Lee, porque eu escutei aquela declaração daquele homem, daquele marido, daquele companheiro, daquele parceiro artístico maravilhoso. E eu fiquei pensando, qual é a mulher que não queria um marido desse? Não é? Aí eu fiquei pensando depois, por que esse marido? Porque ao lado dele tinha essa grande mulher, não é? Então... eu fiquei pensando que a gente hoje, no mundo superficial que a gente vive, das relações, não sei como a psicologia diz, de papel ou de neve ou sei lá o quê, a gente hoje não tem aqueles relacionamentos profundos, não é? Falta essa conexão mais profunda com o ser humano, seja de que idade for, seja de que sexo for, a gente se encontra... E é uma coisa assim, sabe? Então, esse momento é tão importante também para isso, para nos conectar como pessoas, antes de sermos mulheres, e mais ainda porque somos mulheres,
E eu estava pensando assim, a gente vê vitrines, né? A gente vive de vitrines. Vitrines são aparências e a gente não vai além. E aí eu fiquei pensando nessa coisa da Rita Lee, o seguinte: poxa vida, uma mulher que para muita gente era uma porra louca, né? E ela se assumia assim. Uma mulher que, sei lá, chocou muita gente, não é? Invadiu muitos temas, mexeu com os brios, polêmica e tudo. E aí você pensa, olha o estereótipo que a gente cria, e aí você pensa que essa pessoa não consegue atingir um relacionamento interpessoal nesse nível duradouro, não é? Que a gente pensa assim, o mundo da celebra, hoje é um, hoje é outro, não sei o que, aquela coisa. Me chamou muita atenção, assim, foi redescobrir essa Rita Lee, que eu sempre fui muito fã, e justamente fã porque, assim, alguns conceitos, Betânia falou uma coisa que eu gostei demais, dessa coisa do postulado. A gente foi criada, por exemplo, a minha infância, né, toda dentro de um padrão, dentro de uma religião, dentro da moral, dentro dos conceitos, dentro não sei o que lá. Chega um patamar da sua vida que você pensa que é o suprassumo, e as outras pessoas, elas que são erradas, elas que vivem aí... Tipo assim, né? E aí, quando você vai amadurecendo, vai descortinando e quebrando. Eu queria muito chamar essa palavra aqui na nossa roda hoje, essa coisa do preconceito. Jaziel provocou Patrícia começou no preconceito, e quando a Sonali estava falando, eu ia puxar justamente essa história do preconceito. A gente julga muito hoje as pessoas, não é? Então, assim, a cor de pele é um tema que, pelo amor de Deus, eu fico indignada. Lá no Nossa Vez, Nossa Voz, eu estou dizendo, semana sim, semana não, que a gente está num retrocesso ainda muito grande. Por que a gente está discutindo pele, né? E aí, depois de pele, vem justamente essa coisa de fulano é assim, então fulano... Gente, tem religião que está dizendo que a gente vai para o inferno. Até hoje, eu nasci ouvindo isso, ainda se diz isso, entende? Então, assim, são coisas que vão atrapalhando e distanciando essa coisa de você se relacionar com as pessoas. E os nossos jovens, as nossas crianças... Eles estão doentes também, não sei se as psicólogas me ajudam nisso, por falta de relacionamento. A gente está falando de tecnologia, menino mais na frente da tela do que na rua brincando. Como foi a infância da gente? A infância da gente foi na rua, né? A questão, a briga dos pais com a gente era a hora do banho, porque a gente não queria sair da rua. Sair, né? Exato. Então, onde está o esporte na vida dessas crianças, né? Onde é que está essas relações, provocar esses encontros, né? Levar esses filhos, esses adolescentes, para se encontrar com outros iguais, para que eles conversem, para que eles, né, interajam, convivam, partilhem de vida. Hoje eu dizia a um dos filhos, né, justamente isso, de estar atento, não é? Aí, até dei uma dica, a gente estava num restaurante universitário e jantamos com ele, e aí eu disse assim, como é que você faz sozinho aqui? Escolhe a mesa que está vazia ou você senta com alguém? Você tem medo dessa aproximação? Não, toda vez eu vou na mesa de um, aí converso. Eu disse, é assim que a gente se conecta, é assim que a gente busca, né? Tem aquela timidez inicial, mas a gente precisa vencer. Isso. E aí, só para fechar, eu lembro de uma experiência fortíssima na minha vida, que foi um evento internacional, onde naquela mesa de 10 lugares, a gente precisava ocupar para poder começar a fazer a refeição. E naquela mesa existiam 9 indianos. E eu, 9 indianos meninos, né? E eu, inglês, 0. Né? E como é que eu ia fazer? Só que eu percebi que na fila que eu ia indo e fazia lá em cima a bandeja, né? E descia outra rampa, todos os meus nordestinos amigos passavam por eles e não tinham coragem de sentar. E eu estava agoniada, angustiada, porque todos eles com a comida na mesa, na frente, e não começavam a comer. Quando eu passei, eu pensei, Neide, você não vai conseguir passar adiante. E eu não consegui, e sentei. Quando eu sentei, as mesas aqui, né, eram 30 nordestinos, todo mundo aplaudindo. Ei, dale, Neide! E eles, assim, felicíssimos, e começaram... Nordestino se destaca em todo canto. Pois é, e assim, a gente conversou,
né? Não me pergunte como, a gente se conectou, né? E no outro dia valeu que eu estava nessa fila do lado de cá, porque era um restaurante imenso, e eles estavam do outro lado procurando aquela brasileira. Olha a minha estatura. E aquela multidão, e eu sei que todo mundo foi entendendo, e eu fiquei vermelha, vermelha, porque aí veio um deles, me deu a famosa pimenta indiana, né, de presente. Aí alguns disseram, tu vai abrir? Bora, não sei. Eu digo agora, porque vocês não sentaram na mesa, né? Então, para dizer, a gente precisa se conectar com as pessoas. Eu acho que isso é muito sadio, muito salutar. Verdade. Olha, a gente já perpassou, quase nosso podcast completo foi sobre autoconhecimento e pode até parecer que não tenha nenhuma relação, mas o segundo tema que a gente entra agora é sobre o feminicídio e a violência doméstica. Eu trouxe alguns dados para a gente observá-los e comentar a respeito deles, que no ano passado, né, em 2022, nós tivemos um pico, um aumento de 5% nos casos de feminicídio, em que a gente tinha um feminicídio a cada 6 horas. E aí, permeando entre esses dois temas, porque um está interligado ao outro, eu acredito, eu queria trazer para a mesa a seguinte questão. Será que a falta de gerenciamento de emoções, a falta de autoconhecimento, a falta dessa nossa maturidade emocional, da nossa inteligência emocional, pode desencadear, né, a violência doméstica, o feminicídio em si, mas propriamente dito, né? Até onde isso pode perpassar na nossa sociedade? E aí? Conta pra gente. Doutora, fica à vontade. Ai, Deus. O feminicídio, infelizmente, né, é uma verdade que cresceu muito. Infelizmente, no nosso país, a gente está vendo aí, está se matando mulheres por qualquer coisa. Né? Por ser mulher, né? Por ser mulher. Está se matando mulheres por não aceitar um final de um relacionamento, principalmente na CC. A gente está vendo muito isso. E lamenta. Lamenta porque o que está acontecendo com os homens? Né? Gente, até porque no nosso país, o índice de mulheres, né, que nascem é maior do que o índice do sexo masculino. O sexo masculino é menor. Então, quer dizer, tem muita mulher aí e está se matando por besteira. E o que é que a gente, como mulher, né, se esquecendo um pouco lei, vamos ver o que é que se pode fazer? É a família. Família é base de tudo. A educação doméstica, no sentido que a primeira educação que a gente tem é a da casa da gente. Né? Como é importante nós mulheres ensinarmos, principalmente nossos filhos do sexo masculino, a saber respeitar, né? Sim. A saber compreender, a saber ter não na vida. Né? Então, isso é na família, não é na escola. A escola contribui, mas o que eu acho que está havendo muita falta é de estrutura familiar hoje nas crianças. Né? A gente fala tanto no feminicídio, e bem um parentezinho aqui, como no caso dos celulares. A gente está tendo muito problema com o celular por falta dos pais. Como aqui a colega falou, que olha o celular da filha, de olhar o celular. Porque o caso precisa de uma atenção, precisa de uma interação. Porque a mídia é ótima, a internet é ótima, a informatização ajuda muito, contribuiu muito para o nosso mundo. Mas, ao mesmo tempo, tudo aqui as colegas afastou a convivência de a gente jogar, né? Como você falou, a gente brincava na rua antigamente, hoje não se brinca em celular. E muitos pais, não é só a mãe, muitos pais dão o celular para o filho jogar ou fazer qualquer outra coisa para não dar atenção. E o que está faltando hoje é uma interação familiar, de conversas na mesa, da gente almoçar tudo junto, não é assim? Eu sei que hoje tem a vida corrida da gente, cada um, né, Betânia? Mas tem que ter um dia que, pelo menos, a gente se reúna para conversar, esquecer um pouco o celular, para criar nossos filhos para serem homens que saibam aprender o que é um não na vida. Isso. Não é? Porque o feminicídio é o quê? É o homem não aceitar o não. O não querer o relacionamento mais, não é assim, Betânia?
E aí, por não ser o que ele quer que seja, ele acaba. E não é fácil, né? Eu não estou falando parte dele, estou falando mais a parte, Betânia vai me ajudar agora, a parte do dia a dia, que não adianta a gente estar falando aqui de lei, se a gente tem que falar que a gente tem que ensinar nossos filhos, homens, a saberem se comportarem. Então, mães e pais estejam presentes na vida dos seus filhos para eles serem pessoas de bem. Carol e de bem é de tudo. Carol falou uma coisa aqui importante, que o feminicídio é como se ele fosse o último estágio, né? Mas, assim, tudo começa, de fato, na família, a base familiar, enfim. A Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, trago mais um dado, a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos relata que o Brasil tem mais de 31 mil denúncias de violências doméstica ou familiar. Então, isso comprova que antes do feminicídio, né, existe aí esse déficit, né, dentro da família. Betânia. É uma coisa, assim, muito importante. Eu posso até entrar em outras questões, mas justamente por gentileza, por faça conta isso. da questão sistêmica, né? Nós vivemos sistema. O ecossistema que a gente vive é que está doente. Então, que modelos de família nós temos em casa? Que pais somos para os nossos filhos? Então, meninos crescem e reproduzem aquilo que vê em casa. Se vê mãe e pai legais, reproduzem isso. Se vêem respeito, também reproduzem isso. Se vêem violência, também reproduz isso. Então, isso é um ponto que precisa ser considerado. Claro que existem outras questões que vêm das doenças, né, psiquiátricas e que também são, por crenças, resultados daquilo que foi incutido na cabeça de você. Já pensou você dizer assim, eu quero ser tal coisa na minha vida e eu vou ter que honrar o desejo do pai, o desejo da mãe, e eu vou ter que ser aquilo que o pai e a mãe desejou que eu fosse. Como fica? Como que eu fico sabendo que eu estou deixando de ser o que eu quero para poder eu ser aquilo que esperavam que eu fosse? Até que ponto eu tenho que abrir mão dos meus desejos, né, das minhas vontades, das minhas questões, porque pai, mãe, cultura impõe que eu tenha esse tipo de resposta. Então, não adianta a gente ter uma educação teoricamente ajustada, como o Neide disse, que a gente foi criado, né, naquele sistema e tal. E, de repente, a gente se contradiz quando a gente vê um machismo extremamente alto, exacerbado, e uma competição, porque existe a competição entre o homem e a mulher dentro de casa. Ao invés de existir a colaboração, né, existe a competição. E dentro disso você tem a questão do transtorno, pensemos assim, né? A gente chega e diz assim, o sujeito está com transtorno de personalidade, teve um borderline logo cedo, ninguém cuidou, ninguém fez nada, e, de repente, isso casou, né? E tudo mais. E, quando a gente menos espera, está lá o desmantelo. Então, o ecossistema que nós vivemos sinaliza a situação que nós estamos vivendo hoje. Gelane. Oi. Estou rouquíssima. A minha cabeça tá pegando fogo Isso. aqui. Olha, gente, vocês não estão sabendo. Olha, quem está saindo no lucro com esse podcast não é só quem está assistindo. Eu que estou aqui, né, com vocês nessa mesa, estou me sentindo lisonjeada. Uma aprendiz, de verdade, né? Uma conversa riquíssima, de verdade mesmo. O que eu acho interessante, Yara, doutora Betânia, fazendo um gancho com o que Neide Moura trouxe aqui, e doutora Patrícia e Sonali. E todo mundo. E todo mundo. Começou tudo de novo.
Eu vou falando, aí vou me arrependendo de ter citado, aí fico querendo citar Só coloca todo mundo. Mas assim, deixa eu tentar concatenar minhas ideias aqui, porque são muitas, muitas conversas, né? Primeiro tem uma frase que diz assim, enquanto o Ney estava falando, eu estava viajando. Tem uma frase, que eu não vou lembrar o nome do autor. A frase diz o seguinte: se você vê algo de bom em mim, é Cristo. E aquilo que você vê em mim que não é bom, sou eu mesma. O nosso problema hoje, nesse ecossistema, é apontar o erro do outro. Então, o pai aponta o erro da mãe, a mãe aponta o erro do filho, o filho aponta o erro do cachorro, e aí vai. A violência não começou hoje, não é problema do nosso prefeito, não é problema da governadora, não é problema desse presidente. Já vem lá de trás. Era Deus, Eva e Adão, Caim e Abel. Caim matou Abel por inveja. Então, a primeira família mais perto de Deus já era uma família 50% assassina. Então, a nossa humanidade ela é má por natureza. O nosso instinto é perverso. A gente está bonitinho aqui, mas nós somos, alguém falou aqui, leoa. Somos leoa mesmo, porque a gente está aqui pronta para matar. Basta a Carol, minha chefe aqui, olhar para ela e dizer, eu vou levar a Betânia para ação social. Eu já vou começar a olhar para ela com um olhar diferente. E eu já começo a diminuir minha autoestima. E aí, como preservação, por preservação, eu já vou querer destruí-la. Entende? Agora, a ética não deixa eu dizer isso, então nós vamos fingir. Então, a gente... Exatamente. E a lei também, né? Pichon... E a lei também, né? Porque, na verdade, tudo que é crime é porque todo mundo teria capacidade de fazer, né? A gente não faz porque tem a lei, Tem né? a lei que vai nos podando, tem as câmeras, né? Então, assim, ela falou de algo que Pichon Riviere, ele fala, primeiro a centralidade, que ela trouxe aqui para o centro, e não lembro a história, que eu tive Covid e minha memória não está muito boa, mas ela trouxe algo de centralidade. E porque nós somos brancos e não sei o que, falou da pele negra, enfim. Quando a gente coloca um homem branco no centro, hétero, o que não é ele vai ser alvo de preconceito, que no caso são as negras, são os negros, são os pobres, são a população LGBTQIA+. O que houver de diversidade, né, vai ser o contrário daquilo ali, que é o centro. Exatamente. Mas aí eu pergunto, mulheres empoderadas, leoas, bonitas, nós somos, acho que a doutora Patrícia disse, somos mais de 50% da população, é isso? E nós somos mãe dos outros 50%. Nós temos poder, sim ou não? E por que a gente não utiliza esse poder da forma certa? Quem está fomentando o machismo, as feministas vão odiar eu dizer isso, mas somos nós. E vamos deixar de procurar culpado. Quem pariu o machista fomos nós. Isso. E quem nutre ele diariamente somos nós. E as vítimas somos nós. E nós estamos falando ainda de dar dicas para as mulheres arrumarem cabelo, fazer revistas. O que é que você acha que a mulher precisa mudar? Para ser mulher, né? Então a gente está dizendo que tem um modelo de ser mulher, para você saber ser mulher. Então, assim... A dor é fantástica. Como é o nome né? da autora que diz não se nasce mulher? Simone de Beauvoir. Torna-se mulher. Ela nasceu uma criança, um ser. Se ela tem vagina ou se ela tem pênis, é uma questão biológica, é uma questão que vai ver... É secundário, não é primário. Mas aí, só pelo fato de nascer mulher, ela vai se tornar, porque nós, a sociedade, nós iremos moldar esta criatura. E ela não está no centro, porque nós mesmos colocamos no centro o homem. Então, não é culpa dele, porque nós ensinamos eles a ser assim. Então, a gente hoje não pode mudar o adulto, mas a gente pode fazer um trabalho com as crianças. Então, é importantíssimo o trabalho no maternalzinho, nem existe mais esse nome, né? Educação infantil. Educação infantil. A primeira infância, né? Pronto. Creche. Me interrompam, doutora, pega o microfone aí. Não, tá tudo certo. Porque é exatamente, eu só não sei finalizar. Aí finalizem por mim. Mas eu compreendi totalmente, e assim... E assim, ainda tem um outro contexto que eu queria entrar, perdoe-me se eu estiver errada, me corrija, mas também se me corrigir, eu conto uma pessoa. Que é a situação de... eu falo por uma experiência pessoal. Que eu trabalho em meios que são majoritariamente masculinos. Né? Nós estamos na Secretaria de Comunicação, né? E é majoritariamente masculina. Onde eu trabalho em outro lugar, também é majoritariamente masculino. Então, às vezes, a gente tem que se equiparar ali na condição do masculino, tanto que tem um amigo meu que faz assim, tu é um homem, porra. Aí, valorizar, né? Isso, assim, sabe? Então, se for assim, eu tenho a minha perspectiva, que é de voar.
Então, se eu pretendo voar, eu não quero saber. Eu não quero saber. Ele pode chegar com um comentário e dizer, eu sou mesmo, tu sabe, porra. Enfim, é isso, sabe? Eu já cruzei até minhas pernas, que eu estou me sentindo muito em casa. Mas, assim, de a gente se perceber em como ainda dá tempo a construção que a gente está fazendo com os nossos filhos. Né? Eu digo isso com o coração muito pequenininho, porque a gente faz a nossa parte, mas o futuro só pertence a Deus. Né? Eu, mãe de menino, eu tento fazer a minha parte o máximo que eu posso, sabe? Orientar, conversar com ele, mostrar situações, exemplos, histórias, que é para ver se consegue compreender, porque dá tempo. Dá muito tempo. A responsabilidade não é de Sonali. A responsabilidade não é sua, a responsabilidade não é dela. Cada um que toma para si sua autorresponsabilidade, né, Claudiane? Claudiane, mãe de Lourenço, vem cá, Claudiane, conversa comigo. Deixa eu voltar só um pouquinho para a pergunta inicial que foi feita. Sim. E aí a pergunta foi bem direta. Eu não tenho uma resposta exata. Graças a Deus, eu não tenho uma resposta exata mais para nada. Isso é cansei, bom. Sabe? Isso é ótimo. De buscar essas respostas exatas. Mas a pergunta foi... será que essas emoções, né, essa falta de gerenciamento das emoções das mulheres, culmina... foi das pessoas. Culmina para isso? Eu acredito que, na questão das mulheres, essa questão da falta de inteligência emocional não culmina, não é o pivô de um feminicídio, de uma violência doméstica, mas coloca ela nessa condição, permanecer nessa condição. E aí ela precisa de ajuda, ela precisa de tudo aquilo que já foi falado aqui para poder sair, porque ninguém consegue tirar uma mulher, viu? Quem achar que consegue tirar uma mulher de uma situação de violência, não consegue. Ela precisa sair. E aí, só ela... logicamente, se tiver uma rede de apoio com ajuda, ela vai sair mais facilmente. É estilo um ciclo vicioso, né? Ela não consegue. Eu quero só falar aqui de um tema que foi falado de racismo, e muitas vezes eu estou nos ambientes e quando eu estou, sempre tocam nesse tema. E às vezes eu não tenho uma oportunidade de me colocar, não porque eu não esteja pronta para falar sobre isso, até porque eu sou uma mulher negra, né? Me vejo assim, me amo dessa forma. Mas, assim, eu acho que isso seria tema para um outro debate muito grande. Que aí eu passei por uma situação hoje, e aí eu vou trazer aqui, bem rapidinho. Eu trabalho numa escola, uma colega, professora, foi na minha sala, pegou minha tesoura emprestada, e depois pediu para uma aluna de 9 anos entregar, 8 para 9 anos. Ela foi em 3 salas, e depois voltou para a sala. Aí, quando voltou, disse, você entregou a professora certa. Ela, por que você não disse logo que era professora negra? Isso não me assustou. Me assustou a atitude da minha colega, porque eu não tive reação. Foi que um aluno se levantou e disse assim, ela não é negra, é morena. Fiquei triste. Fiquei muito triste, sabe? E aí eu estou usando esse momento, não para dar uma resposta, porque eu não preciso dar resposta, mas assim, só para a gente entender. E aí foi quando eu fui olhar, porque eu nunca vi isso. Como é importante a minha presença nessa escola. Porque eu sou a única mulher que tem mais traços de negra. Mesmo que há outras que têm também não se sintam, mas aí eu estou lá fazendo esse papel. Então, assim, ninguém nasce... Você disse ninguém nasce mulher. Mas aí eu vou usar aquela outra frase, né? Ninguém nasce racista também. Ninguém nasce odiando ninguém. A gente é ensinado a isso. Então, aí a gente não vai entrar nesse tema, porque é um tema muito amplo, muito aberto. Ser um outro. Vem cá, Ceci. Ô, amiga. Tá aberto, pode falar. Eu achei muito interessante a fala de todas vocês. Eu me casei muito nova. E com o doutor Mário, ela deve lembrar, algumas pessoas aqui devem lembrar do juiz doutor Mário, né? Foi ele que me casou. E no casamento, na cerimônia, ele me dizia, foi uma coisa que até hoje eu não esqueci e vivo isso. E eu vivo isso. Ele me dizia, eu era muito nova, ele me dizia, olhe, nunca deixe seu marido brincando lhe dar um beliscão. Porque no dia que ele estiver com raiva, ele vai deixar o seu braço roxo, de um beliscão de verdade. E nunca deixa ele dar uma tapa brincando,
porque no dia que ele estiver com raiva, ele vai lhe dar um murro de verdade. E na maioria das vezes, eu acho que a mulher, às vezes, por falta de experiência, por falta de autodomínio como mulher, ela se deixa ser dominada pelo marido, porque ninguém deve ser dominado por ninguém. Marido e mulher são peças iguais. Uma mulher não tem que sair e perguntar ao marido: eu, sexta-feira, vou para uma conferência, só vou voltar sábado à noite. Vocês acham mesmo que eu ia perguntar ao meu marido: olha, você deixa eu ir sexta-feira para a conferência e eu chego sábado à noite? Você deixa eu ir? Não. Eu tenho por obrigação, enquanto mulher, dizer a ele: olha, sexta-feira eu estou indo para a Conferência da Saúde em Recife, vamos dormir lá com toda a equipe de delegados e estou chegando sábado à noite. Eu estou errada? Não, eu não tenho que pedir, eu tenho que dizer, informar ele para ele não ficar, né? Eu acho assim, a violência doméstica, não existe nenhum um tipo de violência que o homem cria com a mulher, que na maioria das vezes, algumas mulheres, por não ter experiência própria, ela se submete àquele tipo de violência. Mas não, ele é meu marido, ele gritou comigo, mas meu marido, eu vou fazer o quê? Não dê essa ousadia de o marido estar lhe batendo, estar gritando com você, estar lhe tratando. Você vai para onde com essa roupa? Ei, tira a roupa, vista outra. Essa roupa eu não quero que você vá para a rua com ela, não. Por quê? A roupa é dela, o corpo é dela. Então, ela quem tem que dizer com quem vai sair, com quem vai andar e com quem vai. Ela que não pode ela extrapolar a situação, porque ela tendo um marido ou não, ela tem que se dar o respeito, ela tem que ser uma mulher séria, principalmente quando a gente é profissional, que a gente tem uma vida corrida, sai hoje e chega, tu come ligeiro e sai novamente. E o marido tem que entender essa situação. Agora, o que a mulher de momento nenhum é deixar é que o marido lhe domine. Porque marido e mulher, para mim, são peças iguais. Ceceli, viu? Ceceli. Já falou de Rita Lee aqui agora, quebrando paradigmas. Conceição, na tua perspectiva, essa questão dos limites também vai interferir no relacionamento, na violência doméstica? Eu tive um pai incrível. Meu pai, ele era de dividir todas as tarefas com minha mãe. E era de conversar muito comigo. Desde da menarca até a vida sexual, tudo. Meu pai era desse tipo. Mas não no intuito de me deixar livre, mas de me orientar. E eu sempre tentei e tento, né? Meu pai deixou um legado muito forte na minha vida, de homem respeitoso, sabe? De homem que valorizava a mulher. E deu trabalho para casar. Teu padrão era alto, né? Era teu padrão. Porque, caramba... E aí eu compreendi que eu não ia encontrar meu pai. Eu não ia casar com meu pai, né? Não ia casar com meu pai. Mas eu procurei construir, porque tudo é uma base de construção, de respeito. Para eu estar aqui hoje, meu marido precisou ficar com os meus filhos, né? Com os nossos filhos, né? E tudo bem. E eu ainda pedi para deixar um cafezinho quando eu chegar. E ele deixa, sabe? Quando vocês estavam falando da questão do homem ajudar a mulher, tem dia que eu estou sábado, caramba, me deixa dormir, em nome de Cristo. E a gente fala ajudar num termo tão assim, né? Ajudar. Ajudar não. Ele é pertencente. Ah, meu filho, filho não ensinou, não, ó. Não foi bonzinho? Vamos fazer o bonzinho agora também, né? Então, a gente divide real as tarefas. De noite, sábado, amanhã eu quero dormir até tal hora, e tal hora eu já tenho unha marcada. Aí, às vezes, quando eu vejo ele, minha filha, bom dia, aí eu já, sabe aquele olho, oi, ele disse, tu não tem a hora para ir fazer a unha? Ah, tá. E quando eu levanto, já tem almoço no fogo e já tem meu café.
Mas isso não diminui ele, não. De forma alguma. Ele é muito cabra macho para mim. Eu fico porque- preocupada quando a gente fala de mulher, porque a gente traz a gente para um lugar como se a gente fosse especial. E é exatamente aí que começa o machismo. A gente não é especial em nada. Se a gente começar a entender que a gente é frágil, que eu preciso de ajuda, eu preciso da doutora, eu preciso da psicanalista, eu preciso. Aí a gente não se eu preciso. Aí a gente não se sente forte a ponto de fazer tudo por eles. A gente precisa Exatamente. entender isso. A Dia da Mulher, deixa passar esse dia, minha gente. Deixa. A gente é tão especial quanto o homem, e a gente é tão comum quanto ele, a gente é tão lascado quanto eles, a gente é tão ruim quanto Igual. eles, tão boa, tão bonita Não é quanto equidade eles. que Não se precisa, fala. a gente precisa Equidade. ter isso, mas a gente mesmo cai nessa ladainha do social, porque gera lucro. Então a gente precisa criar nossas Vende. filhas para serem mais simples. Elas não precisam ser lindas, elas precisam ser ter caráter, elas precisam pagar os credores dela. A gente precisa ter esse ensinamento. E se eu tiver um marido que me ama, eu vou perguntar qual o problema. Amor, eu posso ir para tal lugar? Se ele me responde com amor, não tem problema em perguntar, não tem problema em avisar. O problema é como a gente lida com isso. Agora, se eu for obrigada, como você bem trouxe, aí a gente precisa conversar, mas não tem como conversar, porque isso já vem lá de trás. Então, a gente precisa ensinar nossas filhas a atraírem um padrão maior. E esse padrão maior só vai vir se a gente ensinar os dois, né? Justo. Então, eu acho que a gente precisa... Se a gente começar aqui, só a gente, parar de dar flores no Dia das Mulheres, agir normal, é só um dia. Eu Daí, disse, buf. eu disse Não precisar ao meu necessariamente marido- de uma data específica para presentear. A gente não é pra- heroína, E é a gente, tudo a tão- gente a gente é É comum. Dá todo dia, dá no outro dia. Eu digo sempre, ele diz assim, tu é muito bruta. Eu digo, não me dê flor não, querido. Vai murchar. Eu quero oxi. Me respeita. Agora eu quero é Pix. Mas eu vou chegar para a conversa e eu gostaria muito assim de entender essa dinâmica do outro, né, da minha relação com o outro, nessa perspectiva não só de violência, da questão do feminicídio, mas voltando também para a pauta de gerir essas emoções. Tudo flui muito de como eu permito com que o outro me faça. Por exemplo, o que o outro vai fazer comigo é definição minha. Né? Eu tenho que entender isso. Você se vê também, eu falo, como é que você conhece isso? Nossa autoestima. Precisa se permitir ser mal vista. Falar Como você se conhece, né? Esse autoconhecimento, essa questão da autoestima, você se sente bem com você acertando, você errando. Né? Porque ser humano é isso. Né? Às vezes vai lidar com riso, com choro, né? Com altos e baixos. E viver essa dinâmica, ela acontece naturalmente e a gente vai acertando, vai errando, né? Vai gritando, vai consertando, vai premiando, vai melhorando. E é isso que eu acho que isso é uma peça fundamental, a gente se entender como pessoa, mas não permitir que o outro faça conosco de todo jeito, né? Que queira estar conosco de todo jeito. A partir do momento que eu me conheço, que eu não permito, né? Eu vou ter uma vida mais leve, mais gostosa, mais prazerosa, vou parar de pressionar, né? E isso é muito importante. Né? Então, dando continuidade ao nosso podcast, conta pra gente. Tamires vai processando. Muito bem, processou, agora chega. Fez o download. Aí na hora que Gerlane foi falar, pronto, agora ela já traduziu. Saiu da minha cabeça para a cabeça dela. Mas você continuou e concluiu. Energia gostosa, né? Foi, porque quando vocês estavam conversando, eu estava voltando justamente para a questão inicial de gerenciar as emoções e de autoconhecimento. E aí, quando ela trouxe a mulher para... Agora vamos falar da gente, assim, e a nossa autorresponsabilidade também nisso, né? Que é basicamente também o que você está falando, né? Tá, a gente fala ali do outro e a sociedade, e fulano, e o homem, e isso tá, mas e a sociedade é quem? A sociedade somos nós, né? E a gente é mais 50%, foi isso que a gente estava falando, né? E a gente nisso daqui, né? Então, e eu. Tem uma frase que diz, né? Não importa o que fizeram conosco, não importa o que a gente faz com o que o outro ele fez, né? A partir disso, o que a gente faz. E o que a gente faz? A partir disso, a gente está levantando aqui um momento que é muito específico, que é muito importante. A gente está fazendo algo, né? Isso aqui não é só uma conversa que a gente está fazendo aqui. Eu acredito que está saindo aqui, gerando frutos, né? E você estava falando aí do teu processo terapêutico,
falando que melhorou no teu relacionamento interpessoal, aí volta para a questão, o que é meu e o que é do outro, né? O que realmente, o que sou eu, o que é meu de autoconhecimento sou eu, ou o que é que as outras pessoas colocaram, o que é da minha mãe, do meu pai, da família, da sociedade, do marido e tal. O que é que eu estou fazendo com isso? Né? Queria levantar esse questionamento. O que é que a gente está fazendo? Isso foi a primeira coisa. Quando, na primeira sessão, assim, a psicóloga perguntou a mim, o que foi que trouxe você aqui à terapia? Eu parei assim, não sabia, não tinha uma resposta precisa para essa pergunta. Depois eu disse assim, olha, depois de muito pensar, eu disse, olha, eu queria, assim, compreender o que é meu, o que é do outro. Eu quero saber fazer essa divisão. Porque eu começava a absorver tanto, absorver, né? Porque a Gerlane coloca isso na fala dela, dizendo que a gente, às vezes, quer ser super. A gente quer abraçar o mundo com as pernas, a gente quer dar conta de tudo, a gente quer tanta coisa. Tá, mas o que é meu? Eu quero saber o que é meu, porque até o que é meu eu estou querendo abrir mão daqui a pouco. E às vezes a gente quer dar muita satisfação à sociedade, né? Não, quer me mostrar muito assim, muito perfeita. Não. Eu sempre digo isso à minha mãe. Minha mãe diz assim, eu queria ser como você. Você faz as coisas... eu não faço as coisas para os outros, faço para mim, para me sentir bem, para saber que eu estou ali bem. Ah, não, porque fulana... Não, por quê? Nada disso. Já basta a carga epigenética que a gente traz, né? Já basta a gente se lembrar que a gente era queimada como bruxa. Então a gente era condenada ao inferno desde sempre. Porque, na verdade, a gente é carregada de preconceitos, de estigmas, que historicamente foi trazido muitas mulheres metem a viver casamentos, vamos dizer assim, onde elas são escravas desse casamento, porque foi criada para ser submissa, subserviente. Para não desagradar. E é tão forte. E outra coisa, para não separar, para não viver sozinha. Para ser dependente emocional real. Real. E é tão forte isso que assim a gente hoje vive um mundo completamente diferente do que os nossos pais viveram. Sim. E nossos avós, que tinham essa problemática, né? O escândalo para a sociedade, ia perder a questão financeira. Hoje a gente está na ponta de lança de um mundo completamente louco, completamente moderno. Isso, e ainda... Isso. E ainda você vê a coisa assim, como Betânia diz, porque é enraizada, é forte, é enculturada, né? Mas eu queria trazer um exemplo também, que a gente falou muito da gente, né? Dessa força pessoal. Eu queria trazer uma experiência coletiva. Gente, vocês já tiveram uma chefe louca, mas não é louca daquele que a gente assim, fulana é louca. Não, ela é louca mesmo, diagnosticada. Antes dela, Jaziel, tu tomou o remédio hoje? Antes dela, nós tivemos uma experiência de duas mulheres maravilhosas que nos ensinaram, assim, 300 coisas num dia, pessoas assim que nos empoderaram, pessoas... E aí, de repente, a gente se vê diante dessa mulher. Só para ilustrar... Na primeira semana de trabalho, depois daquela reunião inicial, ela chama na sala e diz assim, Neide, você é muito amiga de Conceição, não é? O nome dela era até Conceição. Você é muito amiga de Conceição. Aí eu calada, porque eu já entendi que vinha alguma coisa estranha. Aí ela disse assim, olha, porque ela ontem entrou aqui na minha sala e detonou. Tenha cuidado com ela. Gente, nós éramos uma equipe de 9 pessoas. A nossa grande dádiva é porque nós nos conhecíamos muito, nós trabalhávamos muito, nós nos relacionávamos muito bem. E aí eu olhei para ela e eu só disse assim, é mesmo? Eu digo, eu não vou dizer outra coisa a essa mulher, eu vou viajar na dela. Eu disse, muito obrigada pela alerta. Conceição, né? Tá certo. Quando eu saio da sala e chego na sala, aí eu digo, Conceição, você me dedurando? Aí a pessoa que era negra, né, disse assim, rapaz, eu estou ficando cinza. Peraí, o que é que você está dizendo comigo? Eu disse, você foi assim, assim, assim. Nem tu está delirando? Eu disse, não, o delírio foi o que eu acabei de ouvir na sala. Aí eu disse, alerta,
que todo mundo vai passar por essa situação. E, de fato, dias depois, chamou Carol. Carol, você confia muito em Bethânia. E assim queria inseminar. Gente, isso é muito forte. O que eu quero dizer com isso é que quando existe essa empatia, essa relação interpessoal, essa amizade, esse companheirismo, esse coleguismo firme, a gente botou ela para correr. Mas sabe como botou para correr? Não foi fazendo confusão e nem entregando, não. A pessoa, digamos assim, era um econômico da empresa que chegou, percebendo que existia alguma coisa estranha, quis nos encontrar no dia que ela faltou, com a desculpa de que era uma reunião, mas, infelizmente, fulana não está aqui, não sei o quê. E ele queria o tempo inteiro sondar para a gente entregá-la. E a gente só saindo na tangente. A advogada veio depois e disse assim, gente, por que vocês não aproveitaram a oportunidade, né, de botar essa louca para correr? Porque ela vai, uma hora ela vai, não precisa. E aí, poucas semanas depois, ela foi pega com a história do financeiro. Né? Então, pronto, acabou. Mas para dizer assim, quando a gente tem essa conexão, por isso que eu sou muito a favor dessa palavra, e eu acho que a gente ganha muito com isso. Olha, a gente pegando todos os ganchos da nossa conversa, do nosso podcast, quem absorver, né? Quem conseguir chegar nesse podcast, quem conseguir chegar a essa conversa, tudo isso aqui que a gente teve, com certeza vai sair muito rico. Eu estou saindo dessa noite de forma alguma que eu estou saindo da forma como eu cheguei aqui. Eu vou dar um de ouvinte privilegiado, que estava ali, estava inquieto. Gostei muito da fala de Gerlane, quando ela fala que esse negócio de muito especial, a gente tem que ser igual aqui, lidar, e parece que as mulheres, essa questão de empoderamento, muito se fala nisso, todo dia se fala nisso, tem que ter algo sempre especial para a mulher, e fica parecendo uma coisa muito forçada, que na realidade não é. A gente está no debate desse aqui, se um da gente aqui fez alguma coisa que o marido não deixou, quem é casado aqui e tal, alguém vai estar dizendo assim, essa mulher está falando aí, mas não é bem assim não, é muita teoria. CC, a gente vai para os encontros aí, para as capacitações, CC de que, vai quantos homens CC? A gente dorme aqui quanto? Quarto? A gente fica, CC, eu acho que é o único marido que deixa de dormir com os homens no quarto, é CC. Eu sou um deles, viu? Só uma licença, aqui está um, viu? Porque se eu vou de carro, só vai homem, não vai mulher, não. Se eu vou para o quarto, quando não tem mais quarto no hotel, é só um quarto para todo mundo mesmo. Agora, na hora de eu tomar banho, trocar de roupa, eu digo, sai todo mundo. Aqui só fica eu. Muito então, bem, depois bote que eu tomar moral. banho, me arrumar, ficar linda e maravilhosa, eu saio e digo, agora pode entrar. Com todo o respeito. Para mim, é como se fosse todo mundo minha A gente família. vai para bar, vai para bar, à noite também. às vezes é só... Eu estou privilegiada hoje de estar aqui com todas essas mulheres, viu? Porque o meu dia a dia é com um homem. E outro meu ponto, dia a dia no trabalho, profissionalmente, é com homem. E outro ponto que eu queria colocar, era destacar em relação a Carol, que ela sim vive num ambiente predominante masculino, né? Tanto é que a gente tem um problema muito sério com essas cotas femininas. Na verdade, não é cota feminina, na verdade é cota de gênero. A gente tem 30%, pode ser de homem, mas, infelizmente, para a gente conseguir, a gente tem que implorar para uma mulher ser candidata. Tanto é que hoje mais uma candidatura caiu, acho que em Garanhuns, por questão de falsificação da cota de gênero feminina, porque você obriga. E muitas vezes quando você chama uma mulher engraçada, a gente participa disso de coordenações por aí vai convidar uma mulher para ser, deixa eu perguntar ao meu marido se ele gosta da ideia. Meu marido não gostou muito da ideia, não. O marido participa da reunião. Homem na política não, ele vai sozinho, mas na mulher, ao contrário, o marido tem que estar perto. Ou se for o filho mais velho. É muito comum isso. Não é assim, ela mais que... E tu despertou até uma outra coisa que eu ia comentar quando o Neide falou sobre o marido da ali. Imagina, como de sociedade. Como é que a gente pensa também de deixar a mulher aí sozinha? Porque, tipo, eu tô no lugar, eu trato a minha realidade, eu não tenho como falar sobre a experiência que eu conheço. Eu não tenho como falar sobre a vida de Neide de Conceição, né? Ou da mulher X e Y que está lá no sul do país. Mas, assim, eu já ouvi piadas pesadíssimas, porque eu estava no meio majoritariamente masculino, meu esposo não estava. Fechei contratos que meu esposo não estava presente. Então, assim, a gente na condição, a gente está cobrando que a mulher tenha essa autonomia de estar em espaços, né, de decisão,
Mas o que é que eu falo? Né? Qual é o meu pensamento? Qual é a crítica que eu faço? Graças a Deus que a terapia veio. Né? Aí eu sei o que é meu, o que é do outro. Joia. Eu queria fazer uma observação interessante, já que vocês estão falando de predominância, e aí a gente não vai bater muito nessa... Vamos embora, vamos só enxerida aqui. Não, da predominância, e me veio uma ideia aqui da questão da predominância da mulher na educação pública. Né? Então, o ensino fundamental foi um dado do censo de 2019, se eu estiver equivocada, me corrijam. 2019, que há uma predominância feminina, né, de, obviamente, professoras, que são formadas, que trabalham, que são mães, mas o porquê dessa predominância está na educação fundamental e não está como a professora que está presente, a professora universitária, e não está nas universidades? Por que há esta predominância? É porque ela é maternal? Porque é o ato de cuidar? Né? Eu achei bem interessante essa questão da predominância, a gente trazer para a educação. Também. Se você observar dentro da enfermagem, isso é bem pertinente. Na enfermagem, profissão, ela é mais assim, liberal, né? Eu acho. Profissão vista como profissão do cuidado, justamente, né? A gente olhar aqui essa mesa, a gente falou. Aí, professora, é psicóloga, né? Então... A gente ainda está dentro dessa lógica, né, do cuidado. Mesmo assim, ainda sendo mais professoras mulheres, é dia do professor. Uhum. Mesmo sendo mais psicólogas, é dia do psicólogo. Dessa forma. Gente, nós estamos chegando ao finalzinho com aquele gosto de quero mais. Do nosso podcast, né, o nosso Conta Pra Gente. Queria agradecer imensamente a Jaziel pela divisão, pela somatória, pela multiplicação de conhecimentos e agradecer, sobretudo, a vocês, né? Cada um de vocês que estiveram aqui, que se dispuseram a estar a esse horário, que abriram mão, que deixaram filho, né? Porque a mãe, ela tem, né? Então, né, Betânia? Então, assim, eu quero agradecer muito a vocês, né? A gente sai de casa, mas a cabeça não para, né? O emprego fala, o filho fala, o marido fala, a gente fica aqui, ó. Então, a mãe fala, então eu queria muito agradecer a vocês. Agradecer também a toda a equipe que está ali por trás para esse podcast ser realizado. Cândido, Eduardo, nosso fotógrafo Tiago, nossa amiga Sara, Eduarda, né? Estela. É quase igual, parecido. Estela, eu queria... O Estela. Eu queria pedir a você, por gentileza, que você venha até aqui para a nossa bancada, por favor. Que você esteja conosco nesse encerramento, por gentileza. Por favor. Né? Ela é aquela menina do tempo da Globo. Maju, pode vir para cá, por gentileza. Né? Quero agradecer a você por todo o serviço prestado e a todos os demais. Tiago, Cândido, Eduardo, Botelho, Jaziel. Jaziel, vem para cá, Jaziel, também. Os meninos também que organizaram a mesa, né? Sim, Júlio Silva, Vando, muito bem. Né, que deram o apoio ali ao nosso Coffee Break, que estão também de parabéns. Botelho. Vamos lá? Ok, gente, eu estou muito feliz porque aqui foi um momento de muita sabedoria, muito aprendizado, e esse é o objetivo do nosso podcast. Reestreamos forte ou não, Yara? Fortíssimo. Tu cobrava... Por essa nem o futuro esperava. Não, tu cobrava. Até o ambiente, viu? Até o ambiente foi bem fortíssimo. Foi. Eu ainda perguntei, a gente vai fazer com as imagens assim, de croma e tal. Eu quero tudo muito à vontade. Eu saí convidando, né? A gente falou, falou Claudiene e tal, e Carol, que não tinha que estar aqui, Carol também. E tia Nelma, né? Nelma Mariano. Que estavam gripados, eu disse, não, fica para não passar gripe para o pessoal. Mas foi muito bom. Agradecer a todos vocês, agradecer a cada um. E, olha, prepara a agenda, porque vai ter, como é que chama? Reconvite, né? O retorno do Para o mês vai ter de novo, né, Botelho? E fazer convite para a próxima semana, né? Parte 2, Isso. Fazer o convite, se deixar inscreve essa aí no expectativa. canal. Nós temos vários canais que estão transmitindo hoje. Nós estamos pelo Portal Paulinforme, pelo blog do Botelho, pelo YouTube do Conta Pra Gente. Então, por gentileza. E o áudio, por onde? O áudio é Spotify, né? Spotify. Pelo Spotify. Amanhã a gente vai cortar, vai editar tudo e deixar todo mundo bem bonito para jogar na rede social. Ok? Botelho, obrigado. Valeu, Jaziel, valeu a todo mundo. Eu aprendi muito. Eu vim aqui como um mero espectador e apresentador, e a gente acabou aprendendo, tanto que eu entrei ali um pouquinho, mas foi para matar a curiosidade mesmo. Isso aí, obrigado, viu? Boa noite.
Neide Moura. Isso que tenho que agradecer. Muito bem. Conceição, muito obrigado. Carol, obrigado. Eu que agradeço, fiquei feliz aqui hoje e saí assim, uma mulher mais ainda empoderada, com essas mulheres lindas e maravilhosas. Gerlane, doutora Patrícia, Os homens Sona. também, para não ficar assim, Claudiane, né? vamos lá, seus agradecimentos aí. Os homens também. Pois é, eu quero também muito agradecer a todas vocês, né? Foi realmente uma noite riquíssima, aprendi bastante, foi muita troca. E que esses momentos possam realmente, como nosso Jaziel falou, que esses momentos sejam mais diversos, né? Diversos com outros personagens, mas também conosco, né, Jaziel? Sim. Para a gente trocar aqui essas experiências. E agradecer também a Yara, que conduziu aqui tranquilamente, né? E você também, não vem não, é uma dupla. Claudine, você também, deu show, aqui deu show. tranquilamente. Deixa de modéstia. É do deixa de HC. modéstia. HC. E tem uma nova dupla, Então tá. Então conta pra gente o novo podcast Olha aí. com os homens. Vamos lá. Então fiquem Vai ser os atentos. homens, vai ser dia 30, né, Botelho? A gente está programando para o dia 30, né? 30 agora, 30 de maio agora. exato. Um dos convidados é o Padre Leandro. A gente já confirmou a presença. E a gente está fazendo uma lista bem interessante aí dos homens. Eu acho que não vai ser, não vai chegar não perto, vai ser não, mas nessa quantidade. é verdade. Vai chegar. Não vai ser nessa quantidade. Não sei se vai ser nesse padrão, mas... Olha eu falando... Mas vai ser feito, né? Mas é padrão. Não dá spoiler, não. Muito obrigado, valeu.